Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Mais uma edição do podcast Pesca, Prosa e Café, a nossa nona edição. Prazer imenso ter a companhia de todos vocês. E aliás, a partir de agora, você já pode acessar aí o YouTube. Você também pode se inscrever no nosso canal, Pesca, Prosa e Café. Satisfação imensa em ter vocês por aqui. Todo mundo bem-vindo. Agradecendo também todos os nossos patrocinadores. E hoje nós vamos ficar muito bem informados. Eu já quero agradecer a presença delas, né, as advogadas, a Daniela Zorzin e também a Érica, que está aqui com a gente, vai tirar as dúvidas para a gente sobre direito previdenciário e também a área civil. Vamos então pegar o boa noite primeiro da Érica. Érica, boa noite, tudo bem? Boa noite, Cleiber. Tudo bem? É um prazer imenso estar aqui participando com vocês, né? Podendo contribuir com um pouco aqui do nosso conhecimento. A gente sente muita satisfação em poder participar do seu Prosa com Café. É isso? Nós que agradecemos. Boa noite também da Daniela. Boa noite, Daniela. Boa noite, Kleiber. Muito obrigada pelo convite, né? Nós ficamos muito felizes e espero contribuir, né? Trazer algo, uma informação nova, né, para as pessoas ou aprimorá-las. Com certeza, informação sempre é bem-vinda, principalmente na área de vocês, né? A gente vai então falar com elas, elas vão esclarecer para a gente. Lembrando, como todas as duas atuam na área do direito previdenciário e também da área civil, a gente vai fazer perguntas da seara civil para a Érica e previdenciário para a Daniela. E para começar, eu já quero perguntar, para começar tranquilo, né, gente? Fala um pouquinho para a gente, Érica, da sua história, fica à vontade. Então, eu me chamo Érica Borges, sou filha de São Miguel do Araguaia, sou filha de uma pessoa conhecida, que é a Zair, vereadora. Estive fora de São Miguel por 20 anos. Me formei em Direito na Universidade Estadual de Minas Gerais, em Tuiutaba. No ano de 2010, eu colei grau. Trabalhava em outro ramo, comecei a atuar na profissão em 2015, quando eu retornei para São Miguel do Araguaia. E aqui estou, hoje nos desafios do direito, né, que é uma profissão muito desafiadora, que nos traz muito conhecimento, mas envolve uma demanda muito grande, assim, digamos, de problemas, conflitos, em que o direito busca resolver, busca soluções. Então, nós estamos aí, atuamos na área civil, previdenciária, e buscamos muito a questão da resolução dos conflitos por intermédio da mediação. E espero também poder contribuir hoje aqui com a dúvida ou questionamentos, né, que estejam à nossa altura na área que a gente atua aqui em São Miguel do Araguaia. Muito bem. Agora você, Daniela, fala pra gente aí. Então, eu também sou aqui de São Miguel mesmo. O único período que eu morei fora foi na época que eu fazia faculdade em Goiânia, na Faculdade Católica. Conheci a Érica através da Luana, tá ali, o pessoal não vai ver, mas ela tá aqui pertinho da gente, que já era assistente da Érica e é minha amiga há muitos anos. Então, assim que eu me formei e que eu decidi que eu queria advogar, eu tive essa oportunidade de conhecer a Érica e começamos a trabalhar juntas. Eu não tive outras experiências profissionais que não fossem na área do direito. Até na época em que eu fazia ensino médio, eu trabalhei como aprendiz, mas foi no Ministério Público. E lá que eu decidi que eu queria seguir essa carreira, né, do direito. E estamos aí até hoje. Tenho 5 anos de formada, mais ou menos 4 anos e meio atuando como advogada. Que legal. Nós estamos conversando com a Daniela Zorzin e também com a Érica. Érica, fala pra gente, o que faz um advogado da área civil, hein? Então, o advogado da área civil, ele tem uma amplitude aí profissional, que ele pode se direcionar, né?
nós, especificamente, aqui em São Miguel do Araguaia, atuamos mais na área familiar, que é o direito das famílias e sucessões. Trabalhamos também com o Código de Defesa do Consumidor, mas nossa ênfase maior na área civil é família e sucessões. Muito bem. E o previdenciário, hein, Daniela? Previdenciário é uma área, sim, que tomou conta do meu coração, minha área preferida. A gente atua com pessoas idosas, pessoas em vulnerabilidade, que necessitam do benefício assistencial, ou pessoas que precisam de um auxílio previdenciário, pessoas incapacitadas, que possuem alguma doença que impedem de trabalhar. Então, a gente atua com um público que carece muito dessa assistência judiciária, dessa assistência do INSS, e é muito gratificante justamente por isso. Érica, qual é a importância do direito civil? O direito civil é de suma importância porque ele vem trazer soluções, né, para conflitos aí que acontecem no dia a dia. A gente acorda já usando aí o direito civil, né? A partir do momento em que você vai ao supermercado, que você faz uma compra, a partir do momento em que você demanda necessidades básicas do dia a dia do ser humano, das relações humanas. Então, o direito civil ele serve para, digamos que, harmonizar as relações humanas. Muito bem. E o que é contrato para o direito civil? Contrato é uma relação, né, entre duas partes ou mais, em que as pessoas acordam ali, negociam vontades, né, para que possam, caso venha surgir algum conflito de interesse, possa solucionar dentro daquilo que foi estipulado por meio de cláusulas que são elaboradas aí dentro do direito, né, embasado na lei pelas partes contratantes. Muito bem, nós estamos conversando com a Daniela e também com a Érica, elas que são advogadas e atuam na área civil e também previdenciário. E por falar em previdenciário, agora deixa eu fazer a pergunta aí para a Daniela. Ô, Daniela, todo mundo pode aposentar por idade? Olha, as pessoas fazem uma confusão. É até interessante essa pergunta, porque existem, né, os benefícios previdenciários e os benefícios assistenciais. Para a pessoa se aposentar, ela precisa ter contribuído para o INSS, né? Só aposenta quem contribui, com a exceção dos trabalhadores rurais, pescadores artesanais, indígenas, que não precisam da contribuição em si, mas do tempo de labor rural. Mas, para aquelas pessoas que não contribuem para o INSS, se cumprirem os requisitos do benefício assistencial, do benefício de prestação continuada, elas podem requerer esse benefício que também é de um salário mínimo. Muito bem, podcast Pesca, Prosa e Café. Nós estamos conversando então com a Daniela e também com a Érica. E fala para a gente aí, quais são os tipos de aposentadoria que a Previdência Social oferece? Nós temos a aposentadoria por idade, né? E dentro da aposentadoria por idade, tem a aposentadoria do trabalhador urbano, a aposentadoria do trabalhador rural, tem a aposentadoria da pessoa com deficiência, a aposentadoria por invalidez. E tem a aposentadoria do professor também, que é uma modalidade de aposentadoria por idade, mas que tem uma regrinha um pouquinho diferente. Sim, você já respondeu. Inclusive, eu iria até fazer a pergunta agora com relação à aposentadoria por idade. Mas fala pra gente, e como funciona aí a aposentadoria por tempo de contribuição? A aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi praticamente extinta com a reforma da Previdência. Mas ainda é válido para aquelas pessoas que cumpriram os requisitos até o período antes da reforma, né? Que já tinham direito adquirido. A aposentadoria por contribuição, a pessoa conseguia, muitas das vezes, aposentar mais jovem, né? Mas era uma aposentadoria proporcional também, o valor do benefício. Muito bem, a gente está com um probleminha aqui técnico, a nossa produção está resolvendo aqui. E aí, produção, o volume
Tá legal agora? Podcast é bom que É ao vivo, né? é ao vivo. Qualquer coisa a gente faz a troca do microfone aqui. Melhorou? A gente. Ah. E agora? Sim. Continuando então. é, E como funciona aí? Essa aí eu confesso para você que é uma que realmente muita gente tem dúvida, né? Que é a aposentadoria por invalidez. Sim, a aposentadoria por invalidez é para aquelas pessoas que contribuíram para o INSS e que passaram a ter alguma condição incapacitante de saúde, uma doença, né, ou através de um acidente, ou mesmo surgimento de uma patologia. Tendo essa doença, e é bom a gente diferenciar a doença da incapacidade, porque nem toda doença é incapacitante. Então, o que dá direito ao benefício é uma doença que impeça a pessoa de trabalhar. Muito bem. Produção, você quer? Vamos trocar então? A gente vai para o comercial agora, daqui a pouquinho a gente retorna. Podcast, pesca, prosa e café.
Muito bem, de volta com o nosso podcast Pesca, Prosa e Café, depois de um probleminha técnico, né? E já diria o Faustão, quem não quem sabe faz ao vivo, né? De volta, conversando aqui com a Daniela e também com a Érica. A gente fez umas perguntas aí para a Daniela, antes de dar o probleminha aqui no nosso microfone. E agora vamos voltar na área civil, né? Com a Érica, falando para a gente aí agora. Fala para a gente, a parte geral do Código Civil de 2002, qual a alteração que teve? O Código Civil de 2002, na verdade, ele sofreu pouquíssimas alterações. Na parte geral, salvo engano, não posso te garantir, mas eu acredito que não teve alteração. A alteração significativa que nós tivemos foi no CPC, no Código de Processo Civil, em 2015, que a lei foi toda alterada. Aí nós tivemos, sim, várias alterações. A doutora Daniela, não sei se ela tem alguma ressalva a fazer de alguma alteração significativa que ela se lembre agora na parte geral do Código Civil. E lembrando que pode ficar à vontade. Alguma dúvida que uma tiver, a outra pode ficar à vontade para esclarecer. Sim. Um fato que foi significativo, assim, que até foi muito falado, é a questão do adultério, né? Que era colocado relacionado ao casamento, até envolvendo, né, o crime também com o Código Penal, e que foi abolido, retirado da legislação, não tem mais nenhuma relação com o casamento em si. Muito bem. E sobre as atividades de um advogado especialista em direito civil? Então, o advogado, assim, eu atuo na área civil, mas não tenho especialidade no direito civil, né? A gente atua na prática da área civil, mas o advogado civil, ele tem um leque de opções para atuar. Como a gente já disse aqui, ele atua na área de família, nas relações de consumo, né, em sucessão, que é inventário, na questão de doações. Então, é bem amplo mesmo a atuação civil, né? Nas relações comerciais. Então, o direito civil, ele é bem amplo, né? Ele abrange uma... Porque dentro da área civil tem as subespecialidades, né? Que, como a Érica falou, a gente atua mais relacionado ao direito de família e sucessões. E esse advogado, ele atua diretamente com conflitos familiares, né? Esse é o grande ponto dessa área. Muitas das vezes, nós preferimos atuar de forma consensual, tentando mediar, fazer com que as partes entrem em acordo, seja em um processo de inventário, seja em um processo de divórcio, tentando sempre chegar a um consenso para evitar essa judicialização, porque a gente sabe que essa judicialização acaba sendo mais desgastante para as partes e até, né, no nosso dia a dia profissional também. Muito bem, mas quais são as maiores dúvidas? Do direito civil, especificamente na área que nós atuamos, que é no direito de família, a gente recebe muitas dúvidas com relação à questão de casamento, né? As pessoas têm muitas dúvidas com relação a matrimônio, ao regime de casamento, tem dúvidas com relação à questão de alimentos, na pensão alimentícia. Então, é uma procura, uma demanda maior aqui no nosso município, né? São essas áreas que a gente encontra mais dúvidas, assim, digamos. E na questão de sucessão, que é inventários, as pessoas também surgem várias dúvidas, né? Com relação à questão de prazo para inventariar um bem, partilha, como se dá uma partilha, quem é herdeiro, quem é meieiro. Então, enfim, também surgem dúvidas com relação a essas questões. Agora, sim, pode concluir. Pensão alimentícia, chega muito pra gente, cliente perguntando, tem que pagar 30% do salário mínimo, ou 30% do que recebe? Na lei não tem específico o valor da pensão alimentícia, né? Embora muitos juízes adotem essa conduta de 30% sobre o rendimento ou sobre o salário mínimo, o valor ele é decidido com base no binômio necessidade
de quem recebe e possibilidade de quem vai pagar. E aí, nessa balança aí, o juiz estabelece um valor. Muito bem. E sobre o previdenciário? Agora pode tirar as dúvidas, as maiores dúvidas. Tem muitas dúvidas. Uma clássica é: se eu recebo pensão por morte, se eu me casar novamente, vou ficar sem a pensão? Vou perder a pensão? Não perde, gente. O outro matrimônio não interfere na pensão por morte que a pessoa já recebe. O que a nossa legislação não permite é receber 2 benefícios de pensão por morte. Mas a pessoa tem a liberdade de escolher qual benefício é mais vantajoso para ela e optar por ele. Outra dúvida que eu já até comentei um pouco sobre é: não contribuo para o INSS, posso aposentar? Não, aposentar não, mas você pode receber um benefício assistencial se tiver uma renda de até 1/4 do salário mínimo, de acordo com, né, o que o INSS exige, ou até meio salário mínimo a gente consegue na justiça, demonstrando a necessidade. Ser uma pessoa, né, hipossuficiente financeiramente e completar os 65 anos de idade. Essas 2 dúvidas são clássicas, assim, a gente sempre recebe na área previdenciária. Lembrando que esse benefício assistencial, né, doutora Daniela, ele é específico para pessoas em situação de vulnerabilidade. Ou seja, o idoso com 65 anos que nunca contribuiu com a Previdência, ou aquela pessoa deficiente que está em situação de vulnerabilidade e risco social. Mas fala pra gente, o nosso Código Civil, na opinião de vocês, ele é bem elaborado? Tem algo que pode ser melhorado? E o que? Se não for uma coisa muito ampla que vocês puderem... Sim. A lei, ela necessita, né, na minha forma de ver, estar em constante modificação, porque a sociedade vai evoluindo e as necessidades elas vão mudando, né? Então, como o nosso código é de 2022, acredito sim que... 2002, 2002. Né? Acredito sim que seria ideal uma nova atualização. Mas eu sempre falo que o problema do Brasil que a gente enfrenta não é tanto quanto a legislação, porque nós temos uma legislação muito ampla e, de uma forma geral, completa. O maior problema é na hora de executar essa legislação, né? Mas, para quase todas as situações jurídicas, nós temos previsão legal. Muito bem, voltando agora para o previdenciário, a gente vai ficar aí hora civil, hora previdenciário. Nós estamos conversando, para quem está entrando agora no nosso podcast, com a Érica e também com a Daniela, a área civil e também previdenciário. E também vocês podem também falar sobre o escritório de vocês, podem ficar à vontade depois se quiser falar sobre, se são só vocês duas, se tem demais áreas mais profissionais, né? E fala pra gente aí, como é que a gente pode contribuir para o INSS? Então, toda pessoa que exerce uma atividade laborativa, ela tem que contribuir para o INSS. Nem é uma opção, né? Muita gente não sabe, mas exerce uma atividade laborativa, tem que contribuir. Seja de forma autônoma, seja empregado, que aí já é descontado, né? Então, o empregado, ele já contribui através do empregador, que já repassa esses valores para o INSS. O autônomo tem aquele carnezinho que ele faz, os depósitos. Facultativo, quem não exerce atividade remunerada, como a dona de casa, o desempregado, o estudante, também podem contribuir, mas eles vão contribuir de forma voluntária também, fazendo os pagamentos mensais. A própria pessoa pode fazer quando ela não é empregada ou quando ela não tem uma empresa. Muito bem, como é calculado esse benefício aí? Existem várias alíquotas, né? Para o empregado mesmo, a alíquota mínima é de 7,5%. Mas vai variar, até uma modificação que veio com a reforma previdenciária, vai variar de acordo com o rendimento, o salário da pessoa. Quanto maior o rendimento, maior a contribuição, né? Maior a alíquota que é aplicada. Muito bem, tem uma dúvida aqui, por exemplo, o salário de benefício é calculado utilizando-se a média de 80%. Maiores salários de contribuição desde julho de 1994 até a data de entrada do requerimento. A partir daí, aplica-se, no caso, o fator previdenciário. Isso. Ou tem alguma alteração?
Sim, teve alteração com a reforma da Previdência. Anteriormente, era feito esse cálculo sobre 80% das maiores contribuições, que era mais vantajoso para o segurado, né? Com a reforma, incidiu o fator previdenciário nas aposentadorias por tempo de contribuição. Com a reforma, praticamente extinguiu o fator previdenciário, porque não tem mais essa modalidade de aposentadoria por contribuição, e... Me perdi na pergunta. Assim, Isso, o valor. O valor que antes era de 80% sobre o valor das maiores contribuições, hoje o cálculo é feito sobre 100%. Então, aquelas contribuições menores também entram no cálculo e faz automaticamente o benefício diminuir o valor. Por exemplo, aí a pessoa aposenta, digamos, por idade. Mas depois, devido a essas alterações aí, ela tem algum valor a ser restituído para receber? Não. Que é famoso, porque de repente a pessoa aposenta, ela contribui e demora a sair a sua aposentadoria. Daí ela aposenta, aí ela pega o salário, mas ela pega o retroativo? Sim. O retroativo, a pessoa tem direito desde a data do requerimento administrativo no INSS. Que antes, por exemplo, se uma pessoa quiser entrar com um pedido judicial, ele não consegue antes de fazer o pedido administrativo, que é um requisito, né, legal. E, entrando com requerimento administrativo, o INSS negando essa aposentadoria, a pessoa tendo que entrar na justiça e dando certo, ela recebendo, sendo reconhecido esse direito, ela vai receber desde a data do requerimento lá no INSS. E esses valores passados são os chamados retroativos, que vêm atualizados monetariamente, com incidência de juros, tudo. Então, por exemplo, ao contribuir com a Previdência Social, eu só tenho direito a essa aposentadoria. Sim, a puridade seria essa que vai fazer esse cálculo que eu falei anteriormente, dos 100% das maiores contribuições, né? O nosso sistema não permite que a pessoa tenha 2 tipos de aposentadoria, né, pelo regime geral da Previdência. Agora, se ele contribuir num regime privado, servidor público também, aí ele consegue ter essas aposentadorias desde que seja por fontes distintas. Entendi. E qual é o valor mínimo e máximo que eu posso receber? No caso, eu vai demorar um pouquinho ainda, mas o aposentado pode receber. Sim. O mínimo é um salário mínimo, né? E o máximo é o teto da Previdência. Vou até confirmar aqui certinho, 7 mil e um pouquinho. 7.023, se salvo engano, né? É o valor. Gente, aí... Sobre... Mas o teto é 7 mil e um pouquinho. Digamos, para a questão que às vezes as pessoas ficam com dúvida também, acidente, a pessoa sofreu um acidente e ela pode aposentar como? E de que maneira? Tem o benefício de auxílio acidente, que não é uma aposentadoria, para aqueles casos em que a incapacidade não é total, né? E não impede que a pessoa trabalhe, mas que causou ali uma limitação, vamos dizer assim, né? A pessoa tem que trabalhar em uma outra função, não tem mais aquele 100% de força motora ou o que quer que seja. Agora, se esse acidente foi mais grave e impede que a pessoa trabalhe em qualquer profissão, aí ela vai ter direito à aposentadoria por invalidez, né? O auxílio doença, que depois é convertido na aposentadoria por invalidez. Muito bem, estamos conversando com as advogadas Daniela e também com a Érica. Só lembrando a vocês que de repente começaram a assistir, a gente teve um probleminha aqui com o nosso microfone. Mas nós estamos aqui rente, né? Agradecendo a você que está nos assistindo. Deixa eu mandar uma boa noite. O Júnior está com a gente lá em Campos Verdes, está acompanhando a gente aí. Alô, Júnior. O Sorriso também, aqui de São Miguel também. Alô, Sorriso. E obrigado a você, obrigado também aos nossos colaboradores também. Agora vamos falar aqui entrar sobre a tal da pensão. Primeiro vamos começar sobre a pensão por morte. Fala pra gente aí. A pensão por morte é um benefício que a viúva ou o viúvo, né, tem a receber quando o esposo ou a esposa, companheiro ou companheira, exercia uma atividade, contribuía para o INSS, a pessoa tem direito de receber a pensão. Ou quando esse esposo ou companheiro recebia já uma aposentadoria, aí é convertido em pensão por morte para a pessoa receber. Quando alguém chega falando assim, eu recebo 2 aposentadorias do INSS,
Na verdade, não são duas, tipo, uma aposentadoria minha e outra do meu marido. Na verdade, não são duas aposentadorias. É uma aposentadoria e uma pensão por morte. Só complementando aqui o que a Fica à doutora vontade. falou, na verdade, a pensão, ela é para os dependentes, né, da pessoa que faleceu. Isso. Tanto sendo viúva, como um dependente, né, um filho menor, um filho incapacitado, que dependa ali dos proventos daquela pessoa. Bem colocado. Inclusive, quando existem casos até que os pais podem receber a pensão por morte, se eles forem dependentes daquele falecido. Os irmãos incapazes, né, ou que seja inválido ou menor de idade, que sejam dependentes também do falecido, também podem receber a pensão por morte. Né? Então, existem várias pessoas além, realmente, do esposo, do companheiro, da esposa e da companheira. Bem colocado. Muito bem. Agora, digamos que eu me separe e tenho os filhos, né, menores e tenho que pagar pensão, evidentemente. Mas é verdade que se você não pagar a pensão, realmente você vai preso? Quanto tempo que você tem para fazê-lo? Quantos meses você pode atrasar até a gente receber a visita? Primeiro a gente, claro, é procurado por eu esqueci assistente judicial, não. Oficial de Oficial de justiça, é isso. Na verdade... Explica pra gente aí. Na verdade, a pensão alimentícia não pode atrasar, né? Porque o nome já fala, né? É a pensão alimentícia, né? Então, a pessoa necessita dos alimentos para sobreviver. Geralmente, aí, as pessoas nos procuram a partir de 30 dias de atraso da pensão para ajuizar uma demanda ou uma execução, ou até mesmo entrar com uma ação de alimentos para reconhecer aquele direito, né? Para que o pai, o genitor ou a genitora, enfim, aquela pessoa responsável pague alimentos. Mas é verdade, sim, a partir de 30 dias que você está em débito com os alimentos, né? Você já pode sofrer uma execução, cabendo aí prisão ou até uma penhora de bens, dependendo do rito a se seguir. Gente, então, ó, já fica a dica aí, viu? Mas outra coisa, e a viúva ou o viúvo que é aposentado e de repente casa de novo, ela perde o benefício? Como é que é? Não perde. Essa é uma dúvida recorrente, né? O fato da pessoa se casar novamente não altera em nada o recebimento do benefício. O que acontece é se porventura esse novo marido, companheiro, venha a falecer, a pessoa não pode receber duas pensões por morte. Aí ela vai ter que optar por qual ela prefere, geralmente a mais vantajosa, que tiver um valor maior. Muito bem, podcast Pesca, Prosa e Café. A gente vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta conversando aí com as advogadas Daniela e também com a Érica.
Muito bem, de volta ao podcast Pesca, Prosa e Café. E hoje a prosa está muito legal, viu, gente? A gente está esclarecendo aí as dúvidas da área civil, previdenciário também, conversando com a Daniela, também com a Érica. E daqui a pouquinho a gente tem aí aquele espaço aí sobre as perguntas mais tranquilas, né? Mas, continuando então, gente, vamos falar então sobre quais os principais desafios do direito civil. São vários, né? A gente acorda com desafios, dorme com desafios, então, assim, a gente trazer a resposta que a sociedade busca, né, quando nos procura, é um desafio muito grande, né, doutora Daniela, porque a gente lida com aquilo que, às vezes, é muito valioso para a nossa sociedade, né? É a busca do bem, da vida, daquilo que realmente se faz necessário ali para aquele cliente. Então, a advocacia é uma atividade desafiadora, por ela estar a nossa sociedade estar em constante evolução, o direito ele precisa acompanhar essa evolução. Então, as legislações, elas são alteradas, os entendimentos, né, dos tribunais também são modificados. Então, a gente vive aí digamos que uma inconsistência jurídica, muitas vezes, né, digamos assim, por essa evolução, por essa rápida evolução social que nós estamos vivendo, né? A tecnologia aí entrou com tudo, né? Trazendo, inclusive, hoje nós estamos aqui, né? Participando aí do podcast, né? É um totalmente novo, diferente, que está chegando com tudo, né? Hoje, por exemplo, a gente não precisa estar presente fisicamente lá no fórum para defender o direito de um cliente. Inclusive, justamente eu ia fazer uma pergunta sobre isso, mas então, pode nós trabalhamos por meio remoto, fazemos audiências via online, através de links. Então, não tem aquela necessidade, claro que existem as áreas que precisam ainda, né, de ter esse contato físico. Mas hoje em dia, tudo se otimizou. Então, o direito, ele tende a caminhar com muito mais velocidade ainda. Então, isso é muito desafiador para o profissional do direito hoje, né? Muito bem. Agora uma pergunta bem interessante também. Por exemplo, se a pessoa ela é casada, aí ela separa, né? E no caso o homem, aí o homem tem direito também à pensão? Sim, sim. Tanto o homem quanto a mulher, né? É como a doutora Daniela falou, a questão de alimentos, de pensão alimentícia, é analisado o binômio necessidade vezes possibilidade. A necessidade de quem está pedindo os alimentos e a possibilidade daquele que vai pagar os alimentos. Então, assim, é colocado na balança, né? Então, se o homem está numa situação, digamos que financeiramente falando, em desvantagem com a mulher, com certeza, sim, ela também tem essa obrigação de pagar alimentos. Lógico que depende do caso concreto, porque uma pessoa jovem que consegue trabalhar, ela não vai ficar recebendo pensão alimentícia ad eterno, né? Porque o casamento acaba, a vida continua, as pessoas se refazem e a jornada tem que dar continuidade. Então, mas é possível, sim, o homem receber pensão alimentícia nesse caso. No caso, se isso prolongar, a pessoa tem direito a receber retroativo, essas coisas, ou multa ou não? Então, assim, nós estamos falando não é na esfera previdenciária agora, né? Nós estamos falando na esfera da área civil, isso, familiar, né? Isso. Tem direito de receber a partir do momento que o juiz determina. Se ele determinou agora e a pessoa fica em débito, né, uns 6 meses para frente, o outro vai ter o direito de executar esse valor que ficou para trás. E a questão da guarda das crianças, se o casal tiver filhos,
mesmo com todo esse fator aí, os filhos ficam em teoria, com a mãe ou na prática com o pai, que, igual você, sobre a pergunta mesmo que eu disse, tem condição financeira inferior. A questão para a guarda... Ou tem escolha, a questão da escolha? A questão, na verdade, a guarda hoje, no Brasil, o mais usual é a guarda compartilhada. A residência é estipulada ou do pai ou da mãe, aquele que tiver melhor condições, né, de cuidar dos filhos. Mas depende do caso concreto. Geralmente, a preferência da residência, né, aqui no Brasil, é com a mãe. Mas nada impede que essa residência também seja do pai. Com relação à guarda compartilhada, é o que os nossos tribunais têm entendido, que pai e mãe, né, 50% de cada um. Então, os dois vão decidir ali sobre a vida do filho, né, as atividades da criança, enfim, a participação dos dois ali na educação dos filhos. E questão de herança? Fala pra gente aí. Suponhamos, você tem um determinado imóvel, e aí uma pessoa fica muito tempo nesse imóvel. E depois, na hora que você pede a pessoa gentilmente para se retirar, ela diz que não vai sair. Ela tem direito de permanecer ou o proprietário também tem direito? Como é que funciona isso aí? Porque, por incrível que pareça, embora muita gente pense que não aconteça isso aí, é corriqueiro, tem muitas situações. Então, essa questão de... Você fala no âmbito das sucessões, de herança mesmo, isso. Né? De uma pessoa querer usucar o imóvel da outra, né? Isso aí também é uma situação que depende muito do caso concreto, né? Muito relativo. Então, de uma forma geral, aquele bem tem que ser partilhado entre todos os herdeiros, né, em cotas iguais. Mas tem essa possibilidade da uso campeão, mas que tem que ser analisado ali com bastante cuidado o caso em específico. Muito bem. Conversando com a Érica e com a Daniela, podcast Pesca, Prosa e Café. E como elas mesmas já me disseram aqui em off, realmente eu não já tinha mais ou menos uma suspeita, mas eu não sabia que era uma gama tão grande, tão abrangente desse jeito. Precisávamos ficar conversando aqui até para as 10, que é muita coisa. Mas fala pra gente aqui, atividades de um advogado especialista da área civil, eu já perguntei. O Código Civil também. Essa aqui é boa. Quais os 3 princípios gerais do direito civil? Os princípios, são vários os princípios, né, do direito civil. A gente pode citar... Vamos falar do processo civil, que é o da celeridade processual, que, assim, infelizmente, na prática, a gente tem uma dificuldade, né? Que a gente sabe que é uma cobrança da população, que o processo é lento, a justiça demora, mas a gente tem um princípio que zela por essa celeridade. Inclusive, a partir dele surgiram os juizados para processos mais rápidos, né? Causas mais simples. Tem o princípio do devido processo legal, que a gente tem que cumprir ali com aquela burocracia processual, né? Muitas das vezes a gente gostaria de resolver de uma forma mais simples, mas o processo tem as suas etapas e tem esse princípio para que a gente obedeça às etapas do processo. Não tem como suprimir essas etapas, né? Então, a gente precisa respeitar esse princípio. O princípio que é constitucional, esse aplica a todas as áreas, não só ao direito civil, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. A gente utiliza ele como base para o direito como um todo, todas as né? esferas. A gente é o basilar, né? Assim, digamos que... Para que uma pessoa não sofra uma violação dela do como seu ser direito humano, né? Exatamente.
Muito bem, já caminhando já para o finalzinho aqui, eu quero deixar tanto você, Érica, quanto você, Daniela, tanto você, Daniela, na área do previdenciário e você, Érica, na área civil, de repente tem algo que eu não perguntei, igual é muita coisa, né? E que realmente é relevante, que vocês gostariam de mencionar, pode ficar à vontade para falar para a gente. Então, Kleber, primeiro eu quero retificar aqui, inicialmente, né, eu fui citar o nome do seu podcast aqui, é Pesca, Prosa e Café, né? Eu me referi a prosa e café, mas pesca, prosa e café. Nós atuamos, assim, a gente vê uma necessidade muito grande da nossa sociedade. Hoje em dia tem sido algo muito desafiador para a gente. Essa é uma questão dos idosos na área civil, na relação de contratos aí, de defesa do consumidor, com empréstimos pessoal. Esses empréstimos têm disseminado e hoje as pessoas têm um acesso, uma facilidade muito grande. É empréstimo consignado. A pessoa basta ter um celular e clicar num link, ela já está fazendo um empréstimo sem saber o que ela está fazendo. Então, a gente vê aí, é uma demanda muito grande que a nossa sociedade tem enfrentado bastante dificuldade. São as vendas casadas, né, de contratos, que às vezes a pessoa até tem intenção de fazer aquele empréstimo, mas não tem a intenção de contratar um cartão, e esse cartão ele é embutido nesse contrato do empréstimo, e com o tempo ele se torna também um empréstimo pessoal, acaba tendo reserva de margem, de valores para que esse aposentado ou esse analfabeto, às vezes, que não tem conhecimento do que está fazendo. Então, a gente vê, assim, a nossa população é uma população com uma renda básica aí de um salário mínimo, no máximo. E hoje em dia, um salário mínimo para sobrevivência, para a dignidade, né, da pessoa humana, é, infelizmente, irrisório, né? E os bancos... Os bancos também, as financeiras fazem a festa, né? Tem as relações aí comerciais que precisam dessa produção. Então, é um nicho muito extenso para eles. Então, esse empréstimo ele já é debitado em folha de pagamento. E a partir do momento que essa pessoa ela abriu um WhatsApp e mandou uma foto, porque às vezes a pessoa que entra em contato não é clara, não é objetiva, o que você está contratando, o que você está fazendo. De repente a pessoa já tem um empréstimo, a parcela já é pesada. Aí um atendente do banco, alguém liga e fala assim, nós vamos diminuir a parcela, ainda vamos colocar um crédito na conta da senhora. Ela está refinanciando aquele empréstimo, ou seja, volta tudo de novo, da estaca zero, e ainda está contratando, pegando mais dinheiro. Então, a parcela, o empréstimo talvez é diluída aí pelos anos, mas a parcela continua, aquele dinheiro não satisfaz as necessidades daquela pessoa, que geralmente é um percentual irrisório, né, que a lei aceite, que o INSS libere ali para que seja descontado, né, na margem, no benefício da pessoa. E a gente vê muito, assim, idosos, pessoas muito carentes, pessoas doentes, pessoas analfabetas, que estão recebendo 600, 700 reais por mês. Por quê? Porque sua renda está comprometida com o empréstimo. Verdade. Érica, isso é muito corriqueiro mesmo. Inclusive, aconteceu até com o meu pai. Isso já aconteceu. Porque a questão a falta de informação, talvez, da pessoa, a ingenuidade também, porque a pessoa, muitas vezes, eles não têm o conhecimento. O conhecimento, ele vai ali, procura, ou aquela entidade procura através, né, das pessoas que trabalham ali, e passa uma informação que confunde essas pessoas. E elas achando que vai solucionar um problema, que é algo que vai melhorar a vida dela, tende a sacrificá-la, a colocar em situação muito mais difícil. Né? A gente vê, algo que a gente, assim, busca tentar alertar, trabalhar com as pessoas que nos procuram, porque chega a partir o coração de um idoso, um analfabeto chegar procurando advogado e a gente não poder fazer nada. Porque, assim, quantas vezes nós recebemos pessoas
que fala assim, eu não fiz, doutor, eu não fiz, mas a gente vai olhar o extrato de pagamento e o dinheiro caiu na conta dele. Ele utilizou aquele dinheiro achando que ele estava utilizando a pensão, a aposentadoria dele. Mas, na verdade, era uma margem liberada na conta e ele usou, porque a pessoa não é leiga, ela não tem conhecimento. Verdade. Também a questão, às vezes, até do cartão de crédito, porque a pessoa... eu estava vendo um vídeo há um tempo aí, que se você realmente não deixar claro a opção por não pegar aquele limite ali, é uma coisa eterna. Vai ficar descontando eterno. É uma parcela, digamos, dependendo do tanto que a pessoa recebe, chega até 100 e pouco, 60, 80. Então, você imagina você pagando aquilo para quem já está ganhando só R$600, pagando aquilo direto. Então, isso foi muito importante, isso que você falou, acontece mesmo. Agora, já que a gente está falando sobre a questão do empréstimo, por exemplo, quando a pessoa tem alguma deficiência e que ela aposenta, como chama essa aposentadoria? Deficiência? Tem alguma deficiência tem a aposentadoria do deficiente, da pessoa com deficiência, né? E tem a aposentadoria por incapacidade, que são distintas, que a doutora Daniela pode esclarecer melhor. Muito bem. Primeiro, eu quero agradecer aqui o meu colega de trabalho, o Luiz Carlos Pimenta, parabenizando vocês duas. Ele é locutor da Rede Serra Dourada. É só a título de informação, eu trabalho na emissora estúdio aqui ao lado, aqui na Serra Dourada. Ele está acompanhando aqui o nosso programa, está parabenizando vocês, dizendo que é muito importante para esclarecer as dúvidas, né, das pessoas. E mais uma vez aqui, quem está com a gente também, a Rosália, está lá na Fazenda Cristo Rei, município de Minaçu, acompanhando a gente na Fazenda aí, também parabenizando vocês aí. Mas pode continuar, pode ficar à vontade, porque foi até, tipo assim, deixei vocês mais à vontade, vocês já saíram com uma coisa que é de super relevância, né? Essa questão é que realmente é muito de cortar mesmo o coração, mas pode continuar. É algo que a gente, assim, chama muito a atenção, porque, assim, a gente tem um olhar muito, assim, voltado ao lado humanitário ali das nossas causas. A nossa satisfação primária é resolver o problema daquela pessoa que nos procura, né? Eu acho que o advogado ele tem um dever maior aí, né? Porque ele tem uma responsabilidade social maior, né? Então, isso para a gente é algo muito desafiador, porque em muitos desses casos, dessas pessoas que nos procuram, a gente tem a certeza de que elas estão reportando para a gente a sua verdade, mas infelizmente a gente não vai conseguir comprovar que aquilo é daquela forma com que ela está falando. Porque, às vezes, um analfabeto, você sabe como que é. Ele não sabe ler, não sabe escrever, mas ele sabe desenhar o nome dele se alguém escrever para ele, ou se, né, alguém ajudar ele. Então, às vezes, a pessoa vai lá fazer a identidade, ela consegue assinar, desenhar, porque não é nem assinar, não chama aquilo de assinatura. Mas a partir do momento que você vai judicializar e vai contextualizar toda essa questão para o juiz, na justiça, o juiz vai entender que aquela pessoa, o documento dela, ela não está como analfabeta. Então, ela sabe o que ela fez. Se ela assinou um documento, ela contraiu essa dívida. Então, ela é obrigada a pagar. Então, assim... Nesse caso, a tecnologia, infelizmente, né, ela contribui para isso, né? Contribui. Então, assim, as pessoas estão fazendo muito isso também por meio... tem acontecido muitos golpes também. Os golpistas procuram as pessoas, né, aposentadas, beneficiárias do INSS ou de algum benefício que seja, e começa a fazer algumas propostas muito tentadoras ali. E que se ele clicar no link, ele vai ganhar isso, ele vai ser premiado com isso. Então, assim... né? Quem não quer uma premiação? Então, a pessoa já é leiga, não tem entendimento, ela clica no link ali, é instalado um programa espião no celular dela, que se ela tem aplicativo de banco, faz transação, acaba fazendo empréstimo no nome dessa pessoa, pelo próprio celular dela, e tirando aquele dinheiro, transferindo para outra conta. Então, isso aí também tem acontecido muito aqui no nosso município, e a gente não tem uma solução a não ser falar para aquela pessoa procurar a delegacia e fazer uma ocorrência. O que ainda aqui na nossa cidade, porque
essa questão digital aí, ligada à internet, a gente não tem um aparato ainda, né? Eu acredito que não vai demorar, isso será implementado aqui na nossa delegacia, nessas questões de investigação. Mas ainda é muito deficitário para a gente, tanto para o profissional do direito, o advogado, o delegado, o juiz, ainda temos essa dificuldade de provar que, né, a pessoa não fez esse empréstimo. Então fica a dica aí para essas pessoas, né, que tem o WhatsApp, mensagem, não abrir links, não a confiar em propostas muito milaborantes, muito fáceis, né, premiações, porque geralmente elas estão caindo em golpe. Agora imagine você, né, doutora? A gente que é mais esclarecido, a gente mais novo, né? Tanta gente já caiu em golpe, imagina as pessoas que têm, né? Sim, a gente também, né? Já Eles estão se aprimorando, cada né? vez mais. Pois Então, é. assim, a gente já teve passos, né? A curtos passos de cair no golpe também. Hoje mesmo eu estava mostrando para as meninas lá no escritório e eu fui dando corda para o golpista e ele foi mandando o link, ele queria que eu tivesse aplicativo no meu celular de banco, porque eu só poderia ganhar o dinheiro que seria para trabalhar com alguma coisa de internet. Então, assim, eu fui dando, até para eu entender melhor essas pessoas que nos procuram, né? Muito bem. Mas e aí? Algo que eu não perguntei, que é relevante falar sobre o direito previdenciário, Daniela? Então, Felipe, como você colocou, é muito amplo, né? O direito já é amplo, as áreas em si também abrangem bastante situações, mas duas, assim, que eu acho importante a gente colocar aqui, é que, infelizmente, o INSS concede benefícios errados para as pessoas, né? Às vezes a pessoa tem direito de receber um benefício previdenciário e acaba recebendo um benefício assistencial. E o benefício previdenciário é muito mais vantajoso, que tem o 13º. Se a pessoa vem a falecer, os herdeiros recebem a pensão por morte, já o assistencial não. E isso pode ser revertido. A pessoa que recebe um benefício tendo o direito de receber outro mais vantajoso pode buscar a justiça e modificar. Outro ponto que eu acho importante, que está super em alta, assim, é a questão do espectro autista. A pessoa, a criança que é autista, ela tem direito de receber o benefício de prestação continuada. Aquela pessoa que tem essa deficiência, que o autismo ele é considerado como uma deficiência, né, para fins legais, e que é baixa renda, enquadra nos requisitos ali de 1/4 salário mínimo, até meio salário mínimo por pessoa da casa, né, que é a renda per capita, tem direito de receber o benefício, desde que apresente um laudo de um médico especialista, comprovando ali as incapacidades que aquela pessoa possui. Então, a pessoa já tem a idade para aposentar. Aí o advogado entra e isso fica prolongando, demora muito tempo. Daí, quando sai a aposentadoria, ela, obviamente, recebe o salário e aí enquadra naquele caso que a gente falou há pouco. Então, nesse caso aí, ela tem o direito de receber o retroativo. O retroativo, sim, desde o requerimento administrativo. Aí, o processo, né, ele demora um tempo na tramitação. Assim que o juiz decide, que o INSS cumpre a decisão, a pessoa vai receber a implantação e a partir dali ele vai começar a receber as parcelas, né, de aposentadoria mensal, e o advogado vai entrar com a execução desses valores atrasados, porque a realidade é que dificilmente o INSS vai pagar esses valores atrasados de forma espontânea, né? Mas o advogado entra com cumprimento de sentença e o juiz obriga a pagar e eles pagam. Pois é, mas agora fala pra gente, como a pessoa vai saber que ela tem esse direito e que o advogado, consequentemente, entrou? Por exemplo, o advogado vai que saiu lá 50 mil. E aí o advogado talvez possa falar para a pessoa, não saiu nada, só ficou mesmo só a sua aposentadoria. E como a pessoa pode, o que ela tem que fazer para saber se ela recebeu o atrasado e ficou com o profissional? Eu entendo. Essa é uma conduta totalmente antiética do advogado, né? Ele não pode nunca mentir para o cliente ou receber e não fazer o repasse. E
se o cliente desconfiar disso em algumas situações, a gente sabe que infelizmente existe, ele pode ir até o fórum, até a vara, que é quando é as cidades do interior, como São Miguel, a gente não entra com essas ações na Justiça Federal, entramos aqui na comarca mesmo, Justiça Estadual. Então, a pessoa pode ir na vara das fazendas públicas, informar seu nome, seu CPF e pedir informações ali para aquele serventuário da justiça, se já foi pago, se já foi expedido alvará, e vai receber essas informações. Porque, por exemplo, com certeza tem casos aí que a pessoa aposentou, tem a idade para aposentar e demorou para aposentar. Aí, quando chegou o dinheiro, então, nesse caso, todas essas pessoas que se enquadram nessa situação aí, então, certamente ela tem os atrasados para receber, né? Sim, só não tem atrasado quem entra com pedido administrativo e já concedido ali em 30 dias. Caso contrário, sempre vai ter. Ah, então tá certo. Mas tiver mais alguma coisa que você queira falar, pode ficar à vontade. Vou complementar essa questão previdenciária, já que nós estamos falando do âmbito administrativo, do INSS, né? Nem necessariamente na esfera administrativa a parte não precisa de um advogado, de que o advogado esteja acompanhando. Ela mesma pode abrir seu processo na via administrativa. O importante dela estar acompanhada por um advogado é que o advogado vai instruí-la melhor, vai, né, manejar o processo de uma forma com que a pessoa consiga mais rápido esse benefício, né? Porque existem requisitos legal de documentação que precisa ser inserida no processo administrativo, que muitas vezes a pessoa não tem conhecimento dessa documentação e ela deixa de juntar. E às vezes um benefício que ela tem direito de receber na esfera administrativa é negado por falta de um simples documento. Então, o importante dela estar acompanhada por advogado, repito, ela não tem obrigatoriedade na esfera administrativa de procurar um advogado, mas é por essa questão aí dessa burocracia documental que é exigido, né, pelo INSS. Muito bem, já caminhando para o final, a pergunta que não quer calar e todo mundo quer saber. Advogado ganha muito dinheiro? É melhor você advogar particular ou em escritório, associação? Fala pra gente aí. Então, isso vai depender muito do profissional, né? A advocacia, ela é uma profissão muito desafiadora. Eu, particularmente, na minha história, eu não vim de uma família de advogados, então comecei do nada mesmo, né? Tive essa oportunidade de trabalhar com a Érica, que já tinha uma experiência, confiou em mim, né? Inclusive, nunca vou deixá-la, nunca vai ser suficiente, meus agradecimentos, né? Ela já tinha essa experiência e eu fui construindo aos poucos, né? E é lucrativo, sim, é uma área muito boa, não é uma área saturada, como muitos falam, né? Que tem advogado demais, mas tem espaço para todo mundo. E para quem tem problema demais? Tem problema, exatamente, né? Existem muitos conflitos. As áreas, como nós falamos aqui, né? Abrangem diferentes situações, né? É muito amplo. Então, vale a pena, sim. Aos poucos, né? Advogado não sai da faculdade já ganhando bem, mas aos poucos vai conquistando espaço, vai conquistando clientes e tem um rendimento bom, sim. E qual o conselho que vocês têm a passar para quem está nos assistindo aí, de repente está querendo se tornar um advogado e evidentemente, qual as áreas que vocês indicam? A área de vocês ou se tem outras áreas que vocês indicariam? Então, essa questão da gente indicar vai muito assim com a identificação da pessoa com a área, né? O direito, como a gente já disse, ele é muito amplo, né? Nós temos aí agrário, tem ambiental, tem empresarial, tributário, direito civil, né? Tem várias áreas que a pessoa pode se dedicar, né? Tem a questão do direito autoral, né? Que hoje está também bem em ascensão. Então, a gente fala assim, você vai para tal área que você vai ganhar mais dinheiro. Eu acho que está muito com a identificação com aquilo que a pessoa, né? Que é o chamado da pessoa, né? A gente, por exemplo, no início de carreira, a gente acaba, assim, atuando em mais áreas, até você
né, ter aquela identificação maior. Não, eu quero seguir, igual a doutora Daniela. Ela atua na área trabalhista, previdenciário, civil, mas ela pegou uma identificação, digamos que uma paixão maior pelo previdenciário. Então, eu digo que o direito, ele é amplo. Você que tem interesse em fazer direito, ele te traz muito conhecimento, te faz com que você cresça bastante como pessoa, como ser humano, como profissional, né? E ajuda. A gente tem uma missão aí muito grande que é a função social, né? Da profissão, que você se satisfaz podendo ajudar pessoas, né, a resolver demandas que sozinhas elas não conseguem. E quem quer fazer direito tem que ter a noção que tem que ler bastante, né? Sim, Ou não? Sim, que a nossa legislação é bem extensa, né? E temos doutrinas também, tem as jurisprudências para interpretar. É um trabalho então... constante de pesquisas, né? A gente não pode ficar ali bitolado na legislação em si. A gente tem que buscar, né? Todos os outros meios também. O tempo todo aprimorando, né? Ela é de suma importância, né, para a atividade jurídica. Então, a gente precisa estar atualizando sempre aí essas questões do que os nossos tribunais vêm decidindo, unindo isso aí à parte legal, né, de pesquisas, leis. Então, o advogado, assim, a gente costuma dizer que ele é um livro ambulante, né? Mas, na verdade, a gente não tem esse HD, a gente trabalha com pesquisa, né? A gente tem que estudar todos os dias, não tem como parar. Muito bem. E, evidentemente, vocês trabalham muito. E o que gostam de fazer, né? Nas férias, a Érica e a Daniela? Férias. Quando a gente tem férias, é a Florence. De 15 de dezembro, 20 de dezembro a 20 de janeiro. Nós temos férias, advogados. Que foi colocado, inclusive, no código, né? Isso. Mas eu gosto de viajar, acredito que a Érica também. Gosto de viajar, curtir uma praia, conhecer né, lugares novos. Ficar com a família, né? Ficar próximo à família, descansar. Gosto muito de dormir também. Mas algum de vocês... desligar a mente, né? Que a gente, assim, já acaba tendo a mente muito ligada, né? Verdade. Então, é difícil não levar o trabalho para casa, né? O advogado acaba pegando o problema do cliente como se fosse dele mesmo. Mas eu acredito que vocês, na férias de vocês, eu acho que vocês devem ficar pensando qual é a melhor estratégia que vocês vão fazer para o cliente tal, cliente Y. Será que eu faço assim? Acho que se eu fazer assim é melhor. É meio que mesmo nas férias vocês ficam pensando assim, né? Desligado 100% não é possível. Porque assim, a nossa atividade é uma atividade de meio, né? A gente vai ali, busca defender o direito do cliente, trazer um bom resultado para ele, mas quem decide não é o advogado, é o juiz, né? Nossa atividade não é fim. Então, a gente fica, assim, muito pensante mesmo, né? Para eu trazer aquele resultado que o meu cliente necessita. Então, a mente não para, né? Você está buscando ali entender, buscar, encontrar. Às vezes, você está de férias, mas você está lendo uma jurisprudência, que é um caso parecido com o seu caso. E problemas surgem a todo tempo, né? Muitas das vezes, né? O fórum, inclusive, tem um plantão judiciário. Se surgir ali uma demanda urgente, tem que interromper as férias e atuar. De esporte, vocês gostam de esporte? Eu já fiz vôlei por muito tempo, mas agora... estou precisando voltar, né? A gente faz uma academia, né? Mas... Torce para quem? Para time de futebol ou não gosta de futebol? Olha, eu torço, assim, eu sou uma torcedora que acompanha os torcedores, porque meu filho torce pro Cruzeiro, então eu sou cruzeirense, apesar de que nós não estamos assim muito bem vistos, mas eu torço pro Cruzeiro. Achei que ia ter alguma São Paulina aí. Não, eu torço... Flamenguista? Olha, eu sou mais flamenguista, viu? Também, eu tenho a tendência a torcer pro Flamengo. Eu não acompanho os jogos mais, estou bem por fora, mas por influência dos meus tios maternos, eu já fui bem
Já acompanhei de perto o Vasco, mas sofri algumas decepções que, que talvez me desmotivaram, mas... Mas quando Vascaíno. vai, né? Não, né? Muito bem, a gente vai então agora para um pequeno bate-bola aí, né? A gente vai fazer uma pergunta para vocês e uma palavra e vocês definem da maneira mais rápida que vocês acharem. Primeiro eu começando com a Érica. Advocacia, Érica. Advocacia, para mim, é Isso é uma palavra. uma atividade desafiadora, né? Que traz crescimento para a gente como pessoa. Família. Família, o bem maior. O que mais você gosta de fazer quando você tá isolada, que você tá sozinha, assim? O que você pensa assim, em fazer? Dormir. Dormir. Filhos. Tenho um filho. Deus. Tudo, né? Primeiro lugar, Deus. Muito bem. Vamos então agora com a Daniela. Daniela, advogados. Profissionais necessários. O que você fala pra gente sobre a política? Vou acabar repetindo, né? É necessária, gente. É necessária também. Ainda que a gente esteja num momento complicado, é sempre importante a gente estar se inteirando do que está acontecendo à nossa volta, né? Tanto numa esfera municipal, quanto estadual e federal. E eu acabei me estendendo, né, Cleiber? Desculpa. Verdade. Mas pode, né, gente? Pode. Mas e o que você diz pra gente sobre a questão, a visão da Érica sobre a política? Você falou pra gente agora sobre a questão do, digamos assim, do evangelho em si. Eu sou católica e a minha religião me move, me mantém de pé. É o sustento. Então, com certeza, fé Fé. acima de tudo. Olha, eu quero agradecer vocês duas por ter aceitado vir aqui conversar com a gente. Eu tenho certeza que muita gente tiraram as suas dúvidas, né? Sanaram as suas dúvidas aqui sobre o direito previdenciário e também o civil. E pode ficar à vontade, tanto você, Érica, quanto você, Daniela, para fazerem as suas considerações final. Bom, Cleiber, de início, na verdade, né, quando você nos procurou para esse bate-papo, a doutora Daniela já está aí mais voltada ao meio digital, ela tem uma intimidade melhor com as câmeras, né? Então, eu fiquei um pouco, assim, apreensiva, porque eu fico mais nos bastidores do escritório e não apareço tanto. Mas foi um chamado desafiador, que com certeza, né, a gente sabe do seu trabalho, da seriedade, e aceitei esse desafio aí com muita seriedade e estou muito feliz, muito satisfeita por estar aqui. A partir do seu convite, eu me inteirei mais, né? Já sabia da existência do canal e tudo, mas me inteirei mais, assim, do trabalho, né, magnífico que você faz aqui, presta para a nossa sociedade, que é de suma importância, porque você leva vários temas, né, esclarecedores para a população em geral. Então, eu só tenho a agradecer, espero que tenha contribuído, né, de alguma forma, apesar de, né, um pouco assim... mas se esse é o seu medo, ao vivo ainda, né? eu disse em off, né? Ó a modéstia. Mas eu estou muito feliz e agradeço muito essa oportunidade. Espero poder retornar aqui mais vezes com você e com a população, né, que está nos assistindo. Não, então o convite já fica feito. Aliás, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer melhor. A gente vai fazer, então, em uma outra hora, já com as perguntas feitas especialmente das pessoas que estão nos assistindo. Porque aí a gente pode pegar pessoas, por exemplo, de São Paulo, Goiânia, Minas Sul, enfim, as pessoas aqui mesmo de São Miguel, e as pessoas vão fazerem as perguntas e vocês irão responder. Como a gente falou, né, o direito ele é muito amplo, às vezes alguma pergunta que seja colocada de momento a gente não traga a melhor resposta, mas isso não
não exime a gente de, numa próxima entrevista, poder esclarecer melhor sobre determinado tema, né? Porque às vezes vem uma pergunta que não é algo que é da nossa atuação, mas a gente está aí para né, buscar conhecimento juntos e estamos aqui à disposição. Que é isso, Érica. Eu que agradeço mais uma vez, voltando a ressaltar, agradeço demais a presença sua e também da Daniela. Fica à vontade para fazer suas considerações. Eu também agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui. Parabenizo vocês, né, pela iniciativa de ter um podcast na nossa cidade, com certeza isso é muito significativo, né? Nós estamos evoluindo, olha só, né? A gente vê que a cidade está acompanhando essas tendências, né? E a gente percebe seu profissionalismo, sua seriedade. E é muito bom saber que a gente pôde ajudar, nem que seja um pouquinho, né? São muitas as dúvidas, a gente sabe, mas aos poucos, né? As pessoas vão se inteirando e vão buscando. Estamos aqui à disposição. E obrigada. Não, então já fica convidadas para em outra oportunidade vocês estarem aqui já interagindo aí com o nosso ouvinte aqui, né? Fazendo as perguntas. Gente, nós conversamos então com as advogadas Daniela Zorgin e também Érica Borges, né? Isso, a Érica Borges, previdenciário e civil, e a gente agradece demais. Eu quero agradecer mais uma vez o pessoal do Café Caipira e Café Dourado, há mais de 40 anos em Itapaci, para o Vale do São Patrício, também em Norte Goiano, e agora no Vale do Araguaia, nos melhores supermercados e mercearias, bares também aqui de São Miguel e região. E também agradecendo todos os patrocinadores. Não posso esquecer também da Viviane e da Adriana no Rafas Bistrô, aqui pertinho do nosso estúdio, está acompanhando a gente também, parceiro também aqui do nosso canal, e a todos vocês parceiros aqui do nosso podcast. Lembre-se que o desejo da conquista é a primeira condição para a vitória. Boa semana a todos e até a próxima quarta-feira com mais uma edição do podcast Pesca, Prosa e Café.